Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e esse é canal do YouTube associado ao blog orumilá-ifá.com.br. Nesse vídeo a seguir eu vou explicar para vocês como é que é a anatomia, do que consiste, né, o formato de uma consulta IFA, quais são as partes dela e o que acontece em uma consulta, para você entender. Para ajudar pessoas que vão ou pessoas que já foram, e eu vou explicar o que aconteceu lá naquele evento, tá certo? Bom, como eu falei, o objetivo desse vídeo é ajudar as pessoas a entender um pouco de Fá, né? Isso é o que se faz em religião, sempre no contexto religioso, né? Esse blog é um blog né? Esse aqui é um vídeo, é um canal de religião, falo sobre religião. Mas tem uma coisa importante para quem vai Fá, que vai estranhar, né, um pouco o formato de uma consulta, né? Quando você procura um babalaô. E vai muito diferente de jogo de búzio, jogo tarô, carta, né? Que você senta ali, a pessoa vai jogando e começa a te falar desde o primeiro minuto. Cara, quem vai Fá, ele vai estranhar bastante, vai estranhar muito, tá certo? Né? Por quê? Porque esse não é o formato de Fá. Então, realmente, Fá é um pouco chatinho. Então, eu estou alertando. Vou explicar para vocês o que acontece, para vocês entenderem, vai ficar um pouco mais calmo. Mas o principal é isso. As consultas têm formatos diferentes. E eu vou explicar agora como é que se compõe, tá certo? Né? Como eu falei, acabei de falar, em búzios. Você joga, o cara já vê aquela caída, vê o principal, começa a analisar pedaços ali, vai te falando, ajudando, te perguntando. Você vai respondendo, ela vai já conversando com você, já vai descrevendo o que está acontecendo, te ajudando, interagindo. O curso de búzios é muito interativo, muito legal, tem muita informação, carta, então, aquele monte de carta, vai contando esse, aquilo, tudo assim, né? Não faz nada disso, né? Como é que funciona a consulta de Fá, né? A consulta de Fá é o seguinte, o babalaô, quando você for lá, ele vai rezar no jogo, ele vai fazer um monte de jogadas, ele vai receber vários odus, fazer um monte de anotações. Aí depois que ele fizer aquilo tudo, que gasta bastante tempo, aí ele vai parar, olhar e vai começar a conversar com você. Aí e vai falar. Então você fica ali parado, sem saber o que está acontecendo, ele falando coisa ali e tal, não sei o quê. Às vezes, né, no IFAS, às vezes tem uma consulta que tem vários valores, tem 2, 3, porque como o conhecimento é comum, já é uma carência comum, né? IFAS você pode ter uma consulta e o valor está acompanhado de mais um, mais dois, mais três, e ele está interagindo com você, porque todos eles estão trabalhando com a mesma base. Isso é impossível em búzio, né? Em búzio só tem um olhador e não vai ter nenhum olhando com ele, nem dando pitaco, ele nem aceita, né? Uma coisa diferente. Mas, cara, IFA não, você vai ter lá 3 falando a mesma linguagem, a mesma coisa, a mesma base de conhecimento. Essa é uma característica interessante de IFA, é muito comum, você pode encontrar em consultas, encontradores do babalaô, e os caras vão estar falando junto com você ao mesmo tempo, né? Porque é isso, a base é comum, o método é comum, a metodologia é comum, tudo é comum. As pessoas conseguem falar o que estão vendo ali, né? Ninguém está ali adivinhando o que vai falar para você. Mas essa é uma característica, você vai falar. Então o que está acontecendo, né? É uma sequência. Primeiro é o seguinte, primeira coisa aqui, primeiro tem sempre 2 métodos para consultar, né? A consulta pode ser com ziquins, aqueles, né, os carocinhos de desenho, e ela é mais lenta porque a cada sacada daquela ele vai desenhando um tracinho, tem que desenhar 8 traços, né, 1 ou 2 lá, então demora para cada odus, você tem, como eu falei, que são muitos odus, né, e aí a gente sempre acha assim, é um odu único, não é verdade, o babalaô, durante o jogo ele salta, são dezenas de odus que saem lá para ele, e com o processo com os ziquins, aquele é bem mais demorado, muito babalaô que não gosta, de fazer. E outra coisa é que também existe um comprometimento muito maior, né? Quando você faz a consulta com o Iquim, você trabalha direto com o Orumilá, e os babalaôs não gostam de fazer essa invocação para qualquer pessoa, não, aqui no dia a dia dela, tá certo? Outro aspecto é uma consulta que demora muito tempo, e ele com o Opelê, que é outra ferramenta, aquela correntinha que ele joga lá, é muito rápido, né? Então ele quer atender uma pessoa, 2 pessoas por hora, 3 pessoas por hora, então ele não vai conseguir fazer isso com o Iquim, né? Uma consulta com o Iquim vai levar 2 horas, 3 horas, então ele vai querer fazer com o Opelê, tá certo, né? Então essas 2 coisas. Mas então, se for com o Iquim, vai demorar mais ainda, tá certo? Com o Opelê é mais rápido, mas sei lá. Então o Opelê é a consulta mais comum, né? Todo mundo aí vai, geralmente é recebido um balão com o Opelê, né? Aquela correntinha. Como é que vai fazer? Primeira jogada, vai rezar, fazer não sei o quê, para ter toda aquela cena, e vai jogar o Opelê e vai sair, primeira coisa que sai é o odu principal. O odu principal, o odu, que responde, né? É a resposta de Orumilá para a sua presença ali, para os seus problemas, suas necessidades. Este é o odu principal, é ali que está a resposta do que você precisa saber de Orumilá.
melhor, que o Urumilac ia falar para você, tá certo? Né? Mas não para aí, isso é só o primeiro. Bom, beleza. E aí? Vamos continuar. Por quê? A gente tem que saber se esse Odu, qual é a orientação dele, se ele vem positivo ou negativo. O Babalaô chama isso de Ire, quando é positivo, e Bi, negativo. Alguns usam Ibi, os cubanos chamam de Osobô, tem uns africanos também chamam de Adioô, assim, não importa. É Ire e Bi, tá certo, né? Ire, bênçãos, e Bi, negatividade, tá certo, né? Então, ele vai ter que determinar. E para determinar nisso, ele vai jogar de novo, jogar duas vezes, né? Vai jogar. São dois ou duas, ele vai tirar um Odu para uma jogada para outra para decidir. Como é que é feita essa decisão, né? O normal, se está indo num lugar do valor bem ortodoxo, certinho, ele vai dar para você uns ibôs, umas pecinhas, né? Que você vai botar nas mãos, você embaralha, bota assim, e ele vai jogar o Opelê. Baseado no que caiu, no Odu que caiu, ele vai pedir para você abrir uma mão ou outra, porque aquela ali é uma pergunta de sim ou não, né? Ou seja, caiu o Odu principal, ele vai perguntar se aquele Odu veio em Ire ou em Bi. É uma pergunta de sim ou não. O Babalaô não pode já saber, né? Tá certo, né? Qual é se a resposta é sim ou não, senão ele poderia manipular aquele negócio todo. Para evitar manipulação, e Fá tem o meu método de Fá bota os ibôs na mão da pessoa, bota lá, um dos ibôs significa sim, um dos ibôs significa não, o Babalaô não sabe qual mão está sim ou não, ele vai jogar. Pela caída, ele olha assim, vai mandar abrir a mão esquerda e a mão direita. Então, impessoal, né? Ou seja, o Babalaô não sabe a resposta que vai dar, né? Ele não pode falsear a resposta, porque, sim, ele não pode nem adivinhar se está na direita ou na esquerda, então, assim, ele tem que olhar pelo Odu, pela senioridade. Na realidade, quando cai lá, ele vai olhar pela senioridade do Odu, pela senioridade vai determinar se abre a mão esquerda, se abre a mão direita, tá certo? E aí, essa saída vai dizer assim, se eu venho Ireibe. Agora, coisa importante, o que é Ireibe, tá certo, né? Ire é o que traz bênçãos. Ibi é que tira a negatividade, isso é coisa importante, hein? Olha só. O Odu nunca, essa foi a coisa que o pessoal do Candomblé nunca entendeu, né? O Odu, ele não traz negatividade, né? Olha, a sua situação já está com você já está com aquela situação. O Odu vem para lhe informar, na verdade, vem para informar o Babalaô que você tem. Então, assim, se você está numa situação de negatividade, se você está sofrendo forças negativas, ataques, não sei o quê, se você está numa situação ruim, não foi o Odu que saiu ali que trouxe para você, o que trouxe para você já chegou daquele jeito ali. Aquela informação veio para o Babalaô, esse cara está assim, tá certo? E aquele Odu, quando a gente diz que ele vem em Ibi, ele não vem trazendo Ibi. Ah, você está nesse Ibi porque esse Odu que é o que estava, que trouxe você. Não, bobagem, isso é explicação idiota. Quando ele vem em Ibi, é o seguinte, aquele Odu que saiu, o principal, né, o Odu principal, ele vem para tirar essa negatividade. Então, minha explicação, são duas coisas. Primeiro, se ele vem Ire, trazendo bênçãos aqui, você está numa situação bem, e o Ifá vem o seguinte, te dando bênçãos, mais positividade para o que você quer fazer, trazendo bênçãos. Se você está numa situação negativa, aquele Odu vem para retirar aquela situação negativa de você, para você poder ficar bem. Então, o resultado de da consulta do oráculo, ou seja, o objetivo da consulta do oráculo, é sempre interferir na sua vida no sentido de melhorar ela. Então, sempre trazendo bem. Ou te dar forças para o que você quer fazer, tá certo? Ficar melhor. Ou tirar os seus problemas. Então, um Odu, se o Odu vem em Bi, ótimo, cara, excelente. Não tem, olha só, quando a gente faz a consulta Ifá, quando vem um Odu, não tem resposta ruim, tá certo? Não tem resposta ruim. As respostas sempre são boas. O Odu vem em Ire, excelente. O Odu vem em Bi, caraca, melhor ainda, porque vocês tinham um problema e vem resolver. Então, essa conotação é isso. Então, ele vai trazer essa informação, tá certo? Esse Odu que traz, né, o Odu que, quando a gente diz assim, o Odu que vence a disputa, né, ou seja, o Odu que marcou, que determinou qual é a mão que estava o sim, tá certo, né? Esse é o primeiro testemunho. Na verdade, os dois Odus que caem são chamados de testemunhos, tá certo? E tem um que é o que ganha, e esse é o do importante. Então saiu, olha só, saiu o principal, são os dois. O Babalaô vai anotar aquele principal, vai anotar esses dois aqui, tá certo? Anotar esses dois aqui, são os importantes, que traz o negócio. Aí depois de ter feito isso, beleza, o que ele já sabe nesse momento? Ele já sabe qual é o Odu, e já sabe se vem Ire e Bi, tá certo, né? E já anotou ali para 3 Odus ali, tá? Bom, o que ele vai fazer agora? Ele vai saber o seguinte, qual é o tipo de Odu, aí ele vai jogar de novo, outro negócio, outro Odu, e de novo vai usar o Ibô, daí para frente é Ibô, alerta, tem muito Babalaô que não faz isso.
não dá Ibope para o cliente. Ele, assim, é o tipo de valor que não quer trabalho, né? Ele não quer trabalho, tá? Quer fazer a coisa rápida. Então ele joga assim, aí ele considera que o primeiro que cai é positivo, o segundo é negativo. Então se o primeiro for mais sênior que o segundo, é positivo. Se o segundo, a resposta é sim. Se o segundo for mais sênior que o primeiro, a resposta é não, tá certo? Olha, pode ser assim, mas a gente só faz isso quando a gente joga sozinho, cara. Quando a gente joga sozinho. Quando a gente joga com outra pessoa, um consulente, Ibope na mão, e é o Ibope que determina que é sim e que não, tá? Eu vou alertar isso porque você deve ter ido e ninguém deve ter botado nenhum Ibope na sua mão, e deveria ter colocado, tá? Ele não pode dizer, isso é sim, isso é não, olha só. Ele está adotando aí um atalho errado, tá certo? Um atalho errado. Ele não pode saber o resultado sozinho o resultado do negócio, ele tem que interagir. E o IFA, a gente sempre diz que é uma interação entre o babalaô e o consulente, isso é uma coisa importante. E o tempo todo existe uma interação entre o babalaô e o Ori, né, e o consulente. Você que está respondendo, no final das contas, fora cair o primeiro Odoo, daí para frente sai da sua mão as respostas sim e não. Ou seja, os Odus que saem é você que confirma. Por quê, né? Naquela primeira vez, o cara, o testemunho, ele joga o primeiro e o segundo, caiu dois, ele vai dizer, vai aquela mão. Cara, saiu da sua mão a resposta. Se essa mão saiu aqui, então é isso aqui. Ele vai determinar. Então, o consulente é importante, ele está trabalhando junto com o babalaô. Então, depois que ele terminou o testemunho, a primeira questão é qual é o tipo de Ireibi. O tipo de Ireibi é o seguinte, escolas diferentes, cubanos, africanos, eles têm listas diferentes de Ireibi. Os cubanos têm um livrinho, cara, com uma lista interminável de tipos de Irei, tipo de Ibi. Eu gosto mais dos africanos. Os africanos têm uma lista mais reduzida, os tipos são aquele, e dali dentro você tem que derivar com consequência lá. Eu prefiro essa lista CU do que aquela lista imensa dos cubanos. Não está errado, mas é o jeito deles fazerem. Essa. Cara, 50 mil perguntas lá para fazer N tipos de Irei e de Ibi. Mas essa é a primeira coisa. Então, se é Irei, qual é o tipo de Irei? E se é Ibi, qual é o tipo de Ibi que ele vem remover? Qual o tipo de Ibi? Ou seja, se você está com um problema, qual é o problema que ele vem tirar de você, tá certo? É isso aí. O problema é doença, o problema é perda, o problema sei lá, morte nesse sentido de morrer, né, por sentido de perder os projetos, né, congelamento, você está parado num lugar, aflições, cara, ele vai dizer lá, vai terminar o Ireibi, tá certo? Então, essa é a segunda parte. Esse Odoo que determina qual foi o tipo, é um Odoo também muito importante, tem que ser anotado, o cara anota, vai anotando, tudo anotado aí para frente, tá certo? Aí depois que ele termina o tipo Ireibi, em alguns casos, né, pessoas adotam coisa diferente, quando Ibi, eu faço a pergunta adicional para saber qual divindade, qual o espírito que trouxe, que remove ou que trouxe aquilo, tá certo? Então tem uma pergunta adicional que você vai determinar a causa disso. Em Irê, geralmente não é necessário. Irê é aquele ali e acabou. Ou seja, quem trouxe não importa, é aquele ali. O Ibi que você tem que trazer o que você vai tratar ali, tá certo? Né? Quem traz ali. Bom, beleza. Quando chega nessa parte, você já conseguiu terminar. O Odoo, orientação, qual o tipo de Ibi, tá certo? E no caso de Ibi, quem trouxe? Pum, trouxe lá. Depois você fecha isso, você fechou o quadro principal. O Paulo anotou aquilo tudo ali, parará, tudo feito. E aí, vai conversar com você? Olha só, até esse momento ele não falou uma palavra com você. Tem Paulo que pode falar, pelo do principal ele já começa a perguntar, você tem isso? Tem uns que pode fazer isso, tá certo? Né? Quando cai o testemunho, ele já direciona. Pode fazer? Pode. Pode fazer isso. O cara pode fazer, já começa a pergunta. Eu não faço, mas assim, tem gente que já pode começar a fazer. Por quê? A partir daí, bom, beleza, mas já pode ir lá. Mas, observa essa parte. O que acontece? Então, alguns babalaôs, como o meu caso, eu não vou falar nada. Estou jogando, chegando aqui. Pum, e ali? A partir dali, o cara vai determinar os ebós, né? Ou seja, o que vai resolver aquilo ali. E essa é uma coisa muito interessante, né? Você fala, o IFA, sai ebó gigantesco, sai não sei o quê. Olha só, não é verdade. Eu já falei antes em outros vídeos. Às vezes a pessoa pode ter um problema complicado, IFA já vem resolvendo tudo. Não pede nada. Então, no meu caso, junto comigo, nunca vi pedir alguma coisa que aquela pessoa não pudesse dar, que fosse um excesso, nunca vi pedir nada, pelo contrário, sempre pede o mínimo possível e só o que a pessoa de lá pode ter condições de fazer. Eu nunca vi o contrário. Já falei em outros vídeos e repito isso. Não existe essa coisa de você estar na mesa e pedir uma coisa que aquela pessoa, que aquele consulente não tem condição. Você faz de conta que aquela pessoa
está sem condições financeiras nenhuma, nós somos ruins, você recebe pessoas assim, e aí você diz, não, você tem que fazer isso, inventa aquelas 50 coisas grandes para fazer. Aquela pessoa nunca vai poder fazer. Olha só, comigo, nunca aconteceu. Assim, eu já vi situações em que a pessoa não tinha condição, foi pedir ajuda, e pá, responde, vem com IRE ou vem com IBI, como no caso do IRE já vem o jalé, já vem manifestado, e aí, não preciso de nada, não quero nada, reza, não sei o quê. Cara, já aconteceu várias vezes, pessoas que não tinham condição de fazer nada. Então, eu nunca tenho essa preocupação da parte do ebó, sempre acho muito natural. Mas, quando vai fazer ebó, tem uma sequência, você verifica se Exu quer alguma coisa, verifica se Orixá quer alguma coisa, verifica se Ori quer alguma coisa, tá certo? Tem pessoas que às vezes não, se um já respondeu, já não pergunta para o outro, tá certo? Então, mas as fontes são Orixá, Ori, Exu, Egum, Adé, eu pergunto, tem pessoas que não fazem, Ifá. Então tem um conjunto ali de tipos e depois tem derivações que o Babalô tem que sair derivando e perguntando para descobrir quem está pedindo para ajudar. Quem está pedindo é o seguinte, quais daquelas divindades está se levantando para ajudar aquela pessoa, tá certo? Né? Às vezes pode ser um orixá, às vezes é um só, nunca bom, só aquele. Ou Exu pediu lá um padê, o orixá pediu alguma coisa. Às vezes pode ser vários, né? Tem pessoas que orixá A, B, C, uns 3 ou 4. Cara, assim, depende da pessoa, tá certo, né? Que vai lá, fez aquela coisa toda, tipo, aí que o cara quer o quê? Pode ser um adimu, pode ser uma oferenda, pode ser um ebó. Cara, N coisas são, o cara vai determinar. Em princípio, depois que ele faz esse monte de perguntas, isso aí demora, vai ficar perguntando o certo, com os ibozinhos na mão, sim, não, blá, 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 blá. Cara, depois desse meia hora de perguntas aí, não sei o que, jogadas, o Babalô não falou nada para você ainda. Aí o certo ele passar o traço assim, e aí ele olhar os odus pela combinação, porque aí tem várias combinações. A questão de como é que usa esses odus, eu vou falar no próximo. Vai ter um outro vídeo que eu vou falar só sobre essa situação, tá? Esse é um vídeo curto, mais curto que esse. Mas, depois que ele faz isso, o Babalô tem que fazer o quê? Corretamente. Esse é o correto, eu acho, na minha opinião, né? Sempre a minha opinião. Aí ele olha aquela combinação, ele vai olhar o primeiro, se for Iri ou Ibi, ele vai olhar o outro, né? O Modu, que é o inverso dele, né? Então saiu o Ogundá, ele vai olhar o Ogundá OB, mas a forma como ele olha os dois é dependendo de Iri ou de Ibi, tá certo? Dependendo de como for o problema da pessoa, ele vai olhar o terceiro, esse Odu que sai a seguir, que traz o Iri e Ibi, né? Que ele determina, é importantíssimo, porque ele traz informações importantes. Então esse Odu, né? O primeiro, o segundo que traz o Iri e Ibi, traz informações importantes. Baseado nos ebós, inclusive baseado no quem está pedindo, ele pode mudar, inclusive, a forma de olhar o Odu principal, tá certo? Porque o Odu principal, gente, olha só, o Odu principal é o Odu que tem que ser olhado. Eu vou falar isso no próximo vídeo, tá certo? Né? Que eu vou falar sobre os Odus. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o Babalô, ele vai olhar esse conjunto de coisas aqui, incluindo os ebós que foram pedidos, ele vai voltando assim nas informações, e aquele conjunto, com aquele conjunto de informações, é que aí ele constrói as informações. Isso é um quebra-cabeça que ele junta as pecinhas, Por quê? Porque cada Odu tem muito significado, tem muitas mensagens lá dentro. A gente só tem 256 Odus, gente. Então, assim, cada Odu às vezes tem informações, pode ser A, B, C, D, E. Qual que ele vai? Ele vai ficar falando para você que tem todo, você tem isso e isso, e você não tem nada disso. Como é que ele constrói o que ele conversa com você? Ele constrói olhando esse conjunto de coisas. Então ele não olha um Odu, ele olha um Odu, olha o segundo, olha o terceiro, o quarto, olha os ebós que saíram, vê mais ou menos, faz algumas perguntas adicionais, ele pode ter dúvida, olha a situação, ele vai lá, faz algumas consultas sem usar os ebós, assim, dele mesmo, perguntando, orientando, isso e aquilo, ele vai fazer, aí baseado nessa consulta ele vai conversando com você, e o desenvolvimento do que ele vai falar com você vai depender do que você conversa com ele, porque em princípio ele não sabe de nada que você está fazendo ali, tá certo, né? Baseado nas suas respostas, aí ele vai construindo, né? Ele pode, certo, ele contar as histórias, né? Vai repetir para você as histórias do principal. Aí pela sua forma de você interpretar aquelas histórias, ele começa a encontrar o seu problema, aí ele vai citar coisas, fala uma coisa, você, realmente isso foi assim. Cara, a partir de que ele começa a conversar em diante, do que pesa ele ter demorado um tempão para chegar aqui, a partir de que ele começa aqui, aí é aqui que começa a consulta, né? Ele começa a falar. E a consulta pode se estender muito, cara, tá certo? Eu faço consultas, cara. Eu falo para todo mundo. Eu faço consultas de 4 horas demorada, né? Porque assim,
demora para chegar aqui. Primeiro que eu demoro mais para chegar aqui, né? Eu faço com 11h15 aqui. E aí depois, mesmo com o Pelé, demora um tempo aqui. Mas essa parte aqui é a parte mais rica. Você tem que conversar, o aluno tem que interagir muito com o cara. Falar as histórias, citar, procurar uma coisa. Porque quando você vai falando com a pessoa nunca tem todas as informações. Depois você começa a falar aquilo ali, que as interpretações, você mostra uma história, a pessoa vai puxando coisa, mas é isso mesmo, aquilo, é pá. Aí você vai juntando, você volta lá. Cara, existe uma construção. E aqui interatividade. Você é o cara, você é o cara, você é o cara. Jogadas complementares, bota mais em boa, não sei o que, o cara pergunta. E depois o cara vai querer as perguntas livres dele. Cara, essa parte é a parte interativa. Então, no que perde, ter demorado um monte de tempo, né? Que eu falei já. Essa parte é a parte muito rica. O Babalô tem que interagir muito com você. Você tem que interagir muito com você, baseado nas suas respostas. E as suas respostas podem ir mudando toda a interpretação dele, no caso. Por isso que eu não acredito assim. O cara às vezes está assim. A gente pergunta assim: você pode fazer uma consulta à distância? Aí eu sempre respondo assim: olha só, eu não gosto. Eu sempre digo assim: consultas à distância, o Babalô que faz. Eu acho muito ruim. Eu não recomendo o Babalô não fazer. Primeiro, porque se você está jogando para alguém à distância e vem um Odu, aquele Odu passa a ser a sua responsabilidade, né? Ou seja, a consequência é sua. Você tirou, não tinha nenhuma pessoa ali para você passar para ela. Se você saiu e o Babalô passa a ser responsável, você passa a ter a responsabilidade de fazer o Zebó daquele Odu. Independente do outro lado querer fazer ou não querer, você vai ter que fazer, porque você jogou sozinho. Se você está com um consulente, é dele, né? Você está passando, ele está recebendo aquelas coisas dele. Sozinho você tem que fazer. E segundo, quando você joga, como eu falei, essa parte é muito rica, tem muita interação. Como é que você vai interagir com a pessoa? Como é que você vai falar com ela? Como é que você vai discutir as coisas se você não tem lá, né? Aí você vai dizer, não, você pode preparar tudo anotado, depois você pode falar com a pessoa e fazer essa parte de interação. É verdade, pode ser assim, sim, mas é bem restrito, né? Você voltar lá naquela hora. A parte mais rica é a parte que você está junto da pessoa. Eu acho até depois, né, às vezes quando eu faço consultas e vou fazer o EBO, existe um complemento, né, que você vai, você pesquisa mais, quem gostou, você volta a falar sobre a pessoa, você tem uma oportunidade de revisitar aquela consulta e outros aspectos ali, né, com mais cuidado, tá certo? Né? Eu vou explicar isso no próximo vídeo que eu falar como é que você analisa os odus, tá? Mas, então você tem essa oportunidade de revisar os assuntos, né? Mas essas coisas acontecem ali na frente, tá certo? Então, é isso, né? Então, por isso que eu digo assim, consultas de FA que demoram 20 minutos, meia hora, eu não vejo nenhum sentido. Se você fizer uma consulta de FA de meia hora, eu recomendo que você procure tarô, é muito melhor. Parece muito melhor e Búzios muito melhor. Para esses três são muito melhor que você fazer uma consulta de FA de meia hora, tá? Eu acho que você vê lá, cara, pessoa que atende 2 pessoas por hora, ou meia uma hora, né? Assim, cara, eu acho que você devia procurar os Búzios, é mais objetivo, né? Tarô, eu acho sempre, gosto muito de tarô. Então, assim, são consultas muito melhores, tá? Dura mais que esse tempo que se falar. E essa coisa de consulta que o cara pega tratado e dá os pré-significados, te conta, interage, não, é isso, aquilo, já te traz uma coisa pronta, assim, tem muita colocação subjetiva, né, que se encaixaria para todo mundo. Cuidado. Mas é isso, o objetivo era falar com o do oráculo, para vocês entenderem, não quero aqui entrar no juízo de valor aí das coisas, né, mas entender assim, como é que é a consulta, é diferente dos outros, né, então voltando, só fazendo um repasso, aqui como os espanhóis gostam de falar, vamos fazer um repasso. O cara leva um tempão jogando, porque ele tem que montar um conjunto de coisas. Com esse conjunto de coisas, depois que ele tem isso tudo, isso começa do principal até os ebós, ele cria um cenário, e com esse cenário ele vai poder começar a interagir com você. E baseado nas suas interações, ele vai chegar nas conclusões finais. Então o formato é diferente. Quando você vai consulta com o Búzios, por exemplo, né? Na hora ele vai falando, você vai cair 4 caídas ali, está tudo resolvido. E você falou ali por meia hora, 20 minutos, 40, o cara resolveu essa parada, muito objetivamente. Mas em Fá não é assim, tá certo? Tem essa dinâmica de fazer. Então, tome cuidado. Para quem já viu, é assim, né? Deveria ser assim, né? Esse período silencioso, né? Os caras falando entre si lá e você não está sabendo o que está acontecendo. E depois o período que fala com você. O período que fala com você deve ser sempre maior, você deve entender mais. E você nunca deve levantar ali daquela sua cadeira, daquela esteira, sem ter entendido tudo. Assim, nunca, se você vai na consulta oráculo, seja qual for, nunca levante dali com dúvida. Nunca sai dali, nunca queira parecer inteligente. Não vou fazer essa pergunta, senão o cara vai sair com o idiota. Olha só, é melhor você ser idiota uma vez só do que ser idiota o resto da vida. Então,
pergunte tudo, mesmo que você acha que entendeu, é isso mesmo, é aquilo, não entendi isso, aquilo. Cara, a melhor coisa é você fazer aquelas caras de idiota, não entendi, e aí, não entendi nada que você falou, explica tudo. Ah, mas tá claro? Não tá claro, pra mim não tá. Seja bem objetivo. Cara, você tá ali, você tá pagando pra isso, né? Quem paga tá pagando pra isso. Então, cara, você tem que sair sem dúvidas. Então, naquela hora você tem que ser o mais bom possível. Não sei nada, explica tudo. O cara tem que dizer miudinho. Quando você sair dali, você já entendi perfeitamente o que foi falado pra mim, tá certo? Então, assim, ainda tem gente que não vai entender. Tá bom? Mas era isso. Saudações. Vemos no próximo vídeo.